Olá a todos. O nosso desafio hoje é desmistificar dois dos frameworks mais utilizados no mercado de tecnologia atual, o Kanban e o Scrum. Nós, como os futuros profissionais de TI, sabemos que codar é apenas uma parte do trabalho. A forma como gerenciamos as entregas define o sucesso do projeto, a qualidade do projeto, do produto. Por isso, a nossa apresentação vai passar por três pilares: a compreensão aprofundada, né, a gente vai entender, a base teórica e a história, né, quando foi criado, como foi criado, da onde surgiu o Kanban, Scrum, a comparação prática, né, sair do achismo: "Ah, eu acho que Kanban deve ser isso. Ah, eu acho que Scrum é mais isso", e ver as diferenças técnicas. Os casos de uso, né, como que esses 2 frameworks são utilizados ali na prática, geralmente aonde são usados, né. Então, o Scrum ele nasceu ali na indústria de software dos anos 90, né, quando o modelo waterfall já não funcionava mais. A imagem do rugby não é por acaso, porque eu coloquei essa imagem justamente porque, o Scrum é mais quando o time tá junto. O time tá junto, eu tenho um organograma, eu tenho o tester, eu tenho o cara do front, eu tenho o cara do back-end, então eu tenho um time onde eu delego tarefas, né, todo mundo ali vai avançar junto, porque cada um tá com uma tarefa. E no Scrum também tem os sprints, né, ciclos fechados. Por exemplo, eh, eu tenho essa sprint aqui pra você terminar em uma semana, entendeu? Então o pessoal tem uma semana pra me entregar o trabalho. E assim por tarefas, tá? Aí a gente vai desmistificando por dificuldade da tarefa. E ali do lado direito, o Kanban. Bom, a origem dele é bem operacional, veio lá muito antes, do Scrum, inclusive. Eles vêm lá dos anos 50. Porque quando eu falo operacional é porque ele surgiu ali numa fábrica de carros, né, o Toyota, o famoso Toyota. A ideia surgiu porque eles queriam otimizar o chão da fábrica para evitar o desperdício, né. E Kanban é exatamente isso, a gente para de perder tempo, a gente evita desperdício, a gente evita retrabalho e vai fazendo isso aí. É tipo é sempre um fluxo contínuo. O grande trunfo do Kanban é o wipe, né. A ideia é parar de começar e comece a terminar. Visualizamos o trabalho e limitamos quantas tarefas podem estar em andamento ao mesmo tempo para evitar gargalos, retrabalho. Bom, aqui vamos entender qual é a diferença do Kanban para o Scrum, tá? Bom, no Scrum a gente tem os papéis os principais que precisam existir para que seja o Scrum, tá? Bom, a gente tem ali o Product Owner, né, que é o PO, que é a voz do cliente, ou seja, o PO ele tá ali na linha de frente com o cliente, ele vai, absorvendo tudo que o cliente quer e passa isso para o backlog, ou seja, é o PO que vai entregar as sugestões, as recomendações, o que será feito para o desenvolvedor, tá? Aí o Scrum Master, ele é basicamente um guia mesmo, né, ele vai guiar toda a equipe ali, ele é o chefe da equipe, ele sabe o que deve ser feito, o que é melhor ser feito. E também tem um time de desenvolvimento, né? Igual eu falei, o Scrum ele é um time de rugby, né? Todo mundo trabalha em conjunto. Então tem ali o cara do back-end, o cara do front, né? Já no Kanban, a abordagem é mais fluida, né? É, qualquer um pode pegar o trabalho. O Kanban ele não exige que você tenha cargos, ou seja, não necessariamente precisa ter um organograma, né? Ele é focado mais na entrega do produto, na entrega do projeto. Ele respeita os processos atuais e busca evoluí-los. O time todo é responsável por olhar para o quadro, identificar onde as tarefas estão travadas e colaborar para destravá-las. Bom, eu mesmo já fiquei na posição de PO e realmente a gente fica ali na linha de frente com o cliente, a gente absorve muito o que o cliente tem para dizer, aonde tem um bug, o que pode ser melhorado. E o que que acontecia? Nessa empresa, eu na posição de PO, eu passava isso para os desenvolvedores, né? E aí tinha o Scrum Master, que era o meu supervisor. Eu criava uns cards e subia, né, por etapa, assim. A gente seguia um Kanban, isso, a gente seguia um Kanbanzinho no Trello. E aí
A gente fazia dailies, né? A gente fazia reuniões diariamente. E, e aí o meu Scrum Master, ele que delegava o que cada um vai fazer de acordo com a sua, da sua familiaridade e experiência ali. Bom, muitas vezes existe uma guerra entre os defensores do Scrum, do Kanban, tem alguns que preferem Scrum, tem alguns que preferem Kanban. Mas na prática eu posso usar o Scrum e o Kanban juntos ali, porque um complementa o outro, tá? Bom, no quinto slide eu tenho a comparação entre os artefatos usados no Scrum e no Kanban. Na parte do Scrum, a gente tem o pacote completo, onde eu tenho o backlog do produto, backlog do sprint e o incremento. No backlog do produto é onde eu encontro a lista priorizada das funcionalidades. O backlog do sprint eu trago somente os itens escolhidos para aquele sprint atual. E o incremento, onde eu represento o que pode ser entregue ao final de cada sprint. Já no Kanban, os artefatos são mais visuais e métricos. A gente tem um quadro Kanban, o WIP, que é o Work in Progress, e as métricas de fluxo. O quadro Kanban ele mostra claramente o fluxo e o status das tarefas. O limite do WIP ele me ajuda a evitar gargalos e manter o fluxo constante. E as métricas de fluxo elas me ajudam a entender a performance e melhorar o processo. Então, em resumo, o Scrum eles tem mais artefatos estruturados, enquanto o Kanban ele foca mais na parte de visualização e na melhoria contínua do processo. Eu tenho a principal diferença entre o ritmo de trabalho no Scrum e no Kanban. Do lado esquerdo, a gente percebe que o Scrum ele trabalha em ciclos fixos, que são chamados de sprints, e que duram normalmente entre 1 a 4 semanas. E nesse período tudo é planejado com antecedência, com eventos regulares como o daily, o sprint planning, a review e a retrospectiva. A ideia principal do Scrum e com a cadência dos sprints é manter o foco e minimizar mudanças até o final do sprint. Já no Kanban, a gente tem o fluxo ininterrupto, ou seja, o fluxo é contínuo, não há mudanças. As entregas acontecem de forma constante e as novas demandas que eu tiver, eu acrescento a qualquer momento. Desde que respeite o limite de tarefas em andamento, o famoso WIP, o Work in Progress, ou seja, o Scrum ele trabalha por ciclos e o Kanban ele trabalha por fluxos. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre as flexibilidade e mudança entre o Scrum e o Kanban. Como podemos perceber, a gente tem um pouquinho, umas duas imagens mostrando um exemplo de cada um aqui. E aqui na esquerda nós estamos falando um pouco sobre o Scrum. No Scrum, a gente considera que ele se adapta ao plano. O que isso quer dizer? Quer dizer que nele você tem total liberdade para planejar e definir o cenário antes, mas depois que a sprint começa, a gente evita mudar as coisas, visando proteger o foco da equipe e garantir a entrega do projeto a tempo. Se acaso aconteça alguma coisa do cenário mudar ou precisar trocar alguma rota, você pode até fazer essa mudança, mas essa mudança só pode ocorrer no início do próximo ciclo, o que é bem diferente do Kanban, que está logo na imagem na direita. No Kanban, o fluxo dele funciona de fluxo e agilidade constante. A adaptação nele, ela funciona em cenário real, diferente do Scrum, que não tem essa, porque no Scrum o cenário é em tempo fechado. Nele, a gente aceita mudança a qualquer hora, então caso chegue alguma urgência ou o cenário muda, a gente prioriza e coloca na fila. O segredo dele é manter o fluxo rodando. E uma regra que ele busca sempre priorizar dele, a regra de ouro, é não sobrecarregar. Então, caso esse novo elemento que precise ser encaixado nele, a gente prioriza que esse elemento não sobrecarrega com o que já está rodando para que não acabe com todo o processo entre eles. Show, pessoal. Vamos lá então falar um pouquinho sobre quando usar cada um, ok? E os pontos de convergência. Até agora a gente deu uma mergulhada aí e viu como que o Scrum e o Kanban funcionam por baixo do capô, né? As suas métricas, os papéis e como cada um lida com o ritmo de trabalho. Mas a pergunta que fica agora é: qual que eu vou usar? E a resposta é interessantíssima, depende. Você tem que analisar qual é o seu cenário e entender qual é a melhor ferramenta a ser utilizada. Então vamos lá, rapidinho. Olha só, vamos começar pelo Scrum aqui, ó, na esquerdinha. Se o seu projeto ele é complexo, tá? Não tem um escopo muito bem definido ainda. Tá em aberto, tá?
O ideal seria o Scrum. A gente falou sobre os sprints e a figura do Product Owner nos slides passados, e é exatamente por isso, tá? A estrutura rígida dos sprints e das cerimônias ali ajuda a colocar a ordem no caos, beleza? Ponto. Kanban. Agora vamos imaginar um outro cenário. Imagina que você tem uma equipe de sustentação ou uma equipe mais madura, tá bom? O Kanban brilha, pessoal. Aqui a gente não quer esperar o fim de uma sprint para entregar valor, ok? Chegou uma demanda, você prioriza, você executa e você entrega. É perfeito quando a velocidade de resposta são mais importantes do que aquele planejamento a longo prazo, tá bom? Só deixando isso claro. Agora, a convergência. Pessoal, olha só para deixar claro. Não cometa o erro de achar que os dois são inimigos. De jeito nenhum. Olha só, os dois, no final do dia, estão andando de mão dada. Eles têm o mesmo objetivo, tá bom? O que é o quê? Transparência, a melhoria constante e a entrega de valor, tá bom? A ferramenta muda, mas a mentalidade ágil é a mesma, ok? E olha só, para finalizar aqui, ó, Scrumban, o que é isso? Se você tá procurando pela visualização do fluxo do Kanban, mas precisa da estrutura do Scrum, tem esse cara, o Scrumban, tá? Que é literalmente o melhor dos dois mundos. Você junta ali os dois. Show? Então, pessoal, não se trata puramente do framework, ok? É mais sobre você entender a necessidade atual e saber utilizar a ferramenta certa, que vai te atender melhor naquele momento específico. Tudo bem? Então, eu espero que eu tenha deixado um pouquinho mais claro para vocês. E até a próxima.